Vivemos numa época dominada pelas imagens. Gostamos daquilo que é visto, palpável, tangível, ou seja, aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos. Esta ideia esbarra também no assunto da adoração. Assim como Tomé, somos muito ver para crer. Criamos falsos deuses e depositamos neles a nossa esperança. Talvez você nem perceba, mas a idolatria está presente em nosso dia a dia, atraindo a nossa mais profunda devoção. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 15, o apóstolo Paulo diz: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Em realidade, estas palavras foram registradas por Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, foram ditas por Paulo e Barnabé. Vamos entender um pouquinho o contexto em que isso foi dito. Paulo estava em sua primeira grande viagem missionária, na companhia do seu amigo Barnabé. Ambos chegaram à cidade de Listra, que ficava na província romana da Galácia. Assim que Paulo começou a pregar, ele percebeu que um homem observava, e era um homem simples, inclusive aleijado, nunca havia andado. E Paulo teve compaixão daquele homem, porque apesar da sua simplicidade, era um homem temente a Deus. Certamente tinha pouco conhecimento a respeito do Senhor, porém, de alguma forma, ele temia a Deus, e Paulo sentiu compaixão dele. Em determinado momento, ele fixou os olhos no homem aleijado e disse assim: apruma-te direito sobre os teus pés. E imediatamente, pelo poder de Deus, o homem foi curado. Está escrito que ele deu um salto e já seguiu andando. As pessoas da cidade que presenciaram o milagre, então saíram gritando pelas ruas de Listra. E elas diziam assim: os deuses em forma de homens desceram até nós, baixaram até nós. A Paulo chamavam de Mercúrio, a Barnabé chamavam de Júpiter, que eram seus deuses. E logo o sacerdote de Júpiter, que vivia na cidade, ele se apresentou com a intenção de oferecer sacrifícios a estes supostos deuses que estavam entre eles. Quando Paulo e Barnabé entenderam a situação, está escrito que eles rasgaram as próprias vestes. Isto era um sinal de completa reprovação ao que estava ocorrendo. E eles pularam para o meio das pessoas e disseram assim: senhores, parem com isso. São as palavras que nós lemos. Nós somos homens como vocês, estamos sujeitos aos mesmos sentimentos. E olha, nós estamos aqui para lhes anunciar o Evangelho, exatamente para que vocês se livrem dessas coisas vãs. Porque existe um Deus, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. É esse Deus que nos dá a chuva, que nos dá o alimento. A nossa alegria vem do Senhor. E olha só, no verso 18 está escrito: dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. O povo estava tão decidido e convicto de que eles eram deuses em forma humana que não foi fácil persuadi-los ou dissuadi-los a oferecerem aqueles sacrifícios. Todos nós, seres humanos, fomos criados para adorar. Adoramos algo ou alguém. Mas é claro, o único que é digno de nossa adoração é o Supremo Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Nós não adoramos nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum outro ser. Nós não adoramos nenhuma criação ou nenhuma criatura, seja feita por Deus ou pelo homem. Adoramos o Deus invisível. Os filhos de Deus, eles não se inclinam diante de nenhum homem, de nenhuma mulher, por mais que nós os respeitemos, por mais que os admiremos, por mais que sejam para nós referências positivas. E os filhos de Deus também não nos inclinamos diante de nenhuma imagem, mesmo que se diga ser de Deus.
Quando Paulo estava em sua segunda viagem missionária, agora na cidade de Atenas, que também era uma cidade idólatra e, aliás, tremendamente idólatra. Há um antigo relato que diz que nos dias de Paulo, só em Atenas, havia mais de 3.000 estátuas. E foi nesse ambiente que, ao pregar, Paulo disse as palavras que estão registradas aqui em Atos capítulo 17, verso 29. Está escrito: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. De forma nenhuma, diz Paulo. Nós devemos pensar que a divindade, o Deus eterno, ele é semelhante à arte humana, seja de prata, seja de ouro, seja de pedra, seja de madeira, de gesso, de barro, enfim. Jamais nós devemos pensar que a divindade é semelhante a essa obra feita pelo homem. Quando nós criamos estas obras, nós estamos reduzindo a Deus a própria imaginação humana. Talvez você esteja me assistindo agora e pense assim: mas pastor, eu não adoro imagens. Eu me relaciono com elas, mas de uma maneira assim, carinhosa, respeitosa. Eu vejo as imagens apenas como uma lembrança de uma pessoa digna, de uma pessoa querida, é só uma recordação. Mas eu preciso lembrar a você o que diz o segundo mandamento da lei moral de Deus. Está registrado em Êxodo, capítulo 20, versos de 4 a 6. Procure na sua Bíblia e confira. E olha, se você não encontrar esse mandamento na sua Bíblia, acredite, é que a sua Bíblia foi alterada. Lamentavelmente, o texto bíblico foi adulterado. Que pena, não é? Por isso, se você não encontrar lá, procure uma Bíblia que seja confiável. Êxodo, capítulo 20, versos de 4 a 6. O segundo mandamento da lei moral de Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, diz o Senhor, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E o Senhor diz: não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Observe que o Senhor não diz que a gente não deve adorar ou prestar culto simplesmente. O Senhor diz que nós não devemos nem mesmo fazer imagens de escultura. E há uma linguagem muito forte do profeta Jeremias. Você pode também conferir na Bíblia. É Jeremias capítulo 10, versos 5, 14 e 15. O profeta diz assim que os ídolos, eles são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, diz o profeta, e também precisam ser conduzidos, precisam ser levados porque eles não andam. E o profeta diz que eles não podem fazer o mal e nem o bem. E ainda segue dizendo que as imagens, elas são mentiras, nelas não há fôlego. Elas são vaidade e obra ridícula. Se você tem algum tipo de relacionamento com imagens de escultura, acredite, eu admiro e respeito a sua sinceridade. Até mesmo porque eu sei que normalmente isso vem como uma herança religiosa. Dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, não é assim mesmo? Geralmente isso passa de pai para filho, de geração para geração, são costumes e tradições que vão se seguindo. Outro ponto. Talvez você, quando se inclina diante de uma imagem de um santo, seja qual for o santo, ou mesmo de Jesus, talvez você seja mais respeitoso e reverente do que muitos cristãos que não têm imagens quando estão adorando a Deus. Eu compreendo tudo isso, mas preciso lhe lembrar o que já até disse aqui em estudo anterior. A nossa sinceridade não transforma o que é errado em certo. Não existe virtude alguma em estar sinceramente errado. Você precisa saber que Deus abomina toda forma de idolatria. Eu nunca me esqueço, uma vez quando estive na Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Uma cena chamou a minha atenção. Eu vi que dezenas e dezenas de homens e mulheres estavam numa longa fila. Então fiquei curioso e segui ao lado da fila. Logo percebi qual era o propósito deles. A ideia era passar em frente de uma imagem, uma estátua bem grande que se diz ser de Pedro. E as pessoas passavam em frente da estátua e tocavam nos pés da estátua. Uma outra pessoa, eu notei, mais alta, conseguiu beijar os pés da estátua. Eu fiquei por alguns minutos observando aquela cena. Notei que vários saíam emocionados, com os olhos cheios de lágrimas. Naquele dia eu também chorei. Chorei de tristeza por ver tantos filhinhos de Deus enganados e mantidos na ignorância. Este é um assunto tão sério. É por isso que Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, portanto, meus amados, fujam da idolatria, fiquem longe da idolatria, afastem-se o máximo possível da idolatria, porque Deus abomina toda forma de idolatria. É importante também ressaltar que os ídolos, eles não se limitam apenas a imagens de escultura. Em realidade, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nosso coração, o lugar que é de Deus, torna-se então um ídolo e passa a controlar nossa vida. Nós podemos fazer de pessoas nossos ídolos. Talvez o marido, a esposa, um filho, um amigo, namorado, um artista, um atleta, até um pastor, um líder religioso. Há um perigo muito grande de nós fazermos de pessoas os nossos ídolos. Também coisas, não é? Como a casa ou um carro, talvez até um aparelho de celular. Tem gente que faz do dinheiro o seu ídolo, a razão da sua vida, o primeiro lugar no seu coração, no seu interesse. E existem outros ídolos, tipo a profissão, os estudos, um concurso, o trabalho, aparência, lazer, prazer, tecnologia. Há ídolos que são concretos e outros que são abstratos, mas o fato é que todos podem ser ídolos. Eu quero concluir lendo palavras de Paulo que estão registradas aqui no livro de Atos, capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Quando a gente tem algum tipo de relacionamento com ídolos, mas isso nós fazemos por ignorância, é claro que o Senhor compreende e Ele está disposto a nos perdoar por completo. No entanto, Paulo diz, quando você passa a conhecer a orientação do Senhor, então ele diz, notifica-se aos homens que todos em toda parte se arrependam. Você tem tido algum relacionamento com ídolos? Sejam imagens de escultura, sejam pessoas, sejam coisas, ou talvez outros ídolos abstratos? Em nome do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, eu convido você para livrar-se desses ídolos. Peça a Deus que lhe ajude, tendo compreensão da sua palavra, a libertar-se de toda forma de idolatria, porque só existe um que é digno da nossa adoração, é o nosso Supremo Criador. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.